muito assustador. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta aqui. Vamos falar de blockchain, né? A gente tem uma blockchain soberana aqui, que é a RBB, né? Foi criada ali BNDES e o TCU. E a gente quer escutar aqui de você. O que você acha, né, da tecnologia, blockchain? O que você acha de utilizar esse blockchain soberano ali para a gente até poder rastrear as emendas parlamentares? Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como que você vê a entrada do blockchain, governo, o que a gente poderia estar usando aqui, a tecnologia, né, que é a base aqui da nossa comunidade, no governo, para melhorar também o Brasil? Uma das coisas que eu mais sou cobrado, quase todos os eventos que eu faço rodando o Brasil, sempre aparece alguém da comunidade cripto do universo. Renan, você fala tanto de emenda, vamos gerar a rastreabilidade das emendas com blockchain. Novamente, vocês estão falando com um cara de humanas, um leigo, eu gosto de falar de Roma, e eu não sei nada de programação, mas, falando em termos principiológicos aqui, não apenas faz sentido, como é uma ferramenta que a gente tem para pegar na unha aquilo que vai ser a base do novo modelo de administração que eu vejo para o Brasil. Eu não sei se eu posso me estender um pouco, mas é uma questão sistêmica fundamental. O Brasil não funciona localmente e isso gera os políticos que administram a gente e que roubam a gente. Ou seja, não existe um sistema de incentivo e metas para o cumprimento de indicadores de desempenho objetivos nos municípios do Brasil. Ao mesmo tempo, esses municípios vivem de repasses federais, ou seja, bem mais da metade dos municípios brasileiros não se sustentam com as próprias pernas, vivem de repasses federais, de recursos que são extraídos de outros lugares que são mais produtivos. E aí a classe política local recebe um dinheiro que não foi coletado ali, na sua grande maioria, e atua localmente sem ter nenhum compromisso com a consecução de resultados. Não tem indicador de desempenho, não tem KPI, não tem nada. Então, ao não ter isso, eles apenas recebem, e é o que acontece, eles recebem o orçamento federal. Tinha que ter meta, né? Tinha que ter meta. Exato, e a meta vinculada, que é o que a gente quer fazer. Então, hoje, como é que funciona um prefeito? Um prefeito recebe recurso federal, ele recebe as emendas, essas emendas não são transparentes, aí ele vai lá e faz uma praça, ele vai lá e faz uma estátua, ele vai lá e faz um campo de futebol, ele vai lá e faz praticamente o que ele quiser, especialmente com a emenda do orçamento secreto. Ele inaugura, 30%, hoje no Nordeste varia de 30% a quase 50% da emenda é desviada, vira dinheiro no bolso, porque todo mundo ali é filho de Deus, precisa viajar, e outro pedaço vira caixa 2 para comprar voto durante a campanha. Essa é a lógica que explica o crescimento galopante das emendas e explica o crescimento que o Centrão está tendo nos últimos anos. Explica porque a última eleição de 24 para prefeito foi tomada de compra de voto. E aí, nessa lógica, com um dinheiro que não é rastreado e com a inexistência de sistema de metas, o que a gente tem é como se fosse um sistema falido de extração de recursos da população produtiva, que é enviado para Brasília e redistribuído majoritariamente e preferencialmente para políticos que não têm nenhum compromisso com o resultado e para uma população que não está produtiva. O que a gente precisa mudar? Que é a lei de responsabilidade gerencial. Nós vamos estabelecer indicadores de desempenho metrificáveis e aferíveis. Esses indicadores de desempenho vão determinar, o recurso que aquele município ganha. Então, se ele está batendo mais metas, ele recebe mais dinheiro. Se ele não está batendo metas, é colocado um comissário para administrar os recursos junto com ele para fazer a aplicação das metas. Se ele vai cumprindo, ele ganha mais pontos. Essa pontuação por bater os KPIs, que é fornecimento de água, cobertura de esgoto, desempenho no SAEB, desempenho no IDEB, segurança pública, que vai desde incidência de assaltos, violência contra a mulher, fila na espera para atendimento nos UBS, e especialmente, que é o principal, aumento da atividade econômica privada e aumento de empregos formais na iniciativa privada e redução de número de pessoas que dependem de auxílios governamentais. Esses indicadores, se ele cumpre essa pontuação, não apenas o município recebe mais dinheiro, mas o partido político dele, o fundo é determinado pelo número de pontos que ele obtém, ponderado pelo tamanho da cidade, multiplicado pelo número de cidades que o partido tem. E se o político não cumpre? O político naquela cidade, ele fica inelegível por 8 anos e o partido não pode participar das eleições também naquele município. Ou seja, você tem que ter sanção e tem que ter a recompensa. Ao fazer isso, o que nós precisamos dar? Aí vou chegar aqui na blockchain. Eu preciso de todos os sistemas de metrificação automáticos, transparentes e disponíveis. E eu preciso de todo o recurso que vai para a aplicação dessa política, que pode vir através da emenda. Eu não acabaria com a emenda. Eu disciplinaria ela para cumprir isso. Tudo isso tem que ser absolutamente transparente, tudo isso tem que ser absolutamente metrificável. Tudo isso tem que ser visto em praticamente tempo real.
e nós temos que rastrear essa grana, porque hoje é a grana que está alimentando o duto da corrupção. Hoje é a grana que está indo para a empreiteira ligada ao político que faz o desvio do dinheiro. Isto, se aplicado, vai gerar uma revolução. Por quê? Porque a gente vai obrigar os municípios hoje, de várias regiões do Brasil, que são improdutivos, e eu não preciso ir muito longe. Se eu for para Belfort Roxo, já é um município que depende basicamente de recursos federais, e a economia está quase toda na informalidade. Então, eu começo a gerar formalização econômica, geração de atividade econômica realmente concreta, ativa. Com base nisso, eu diminuo a dependência das pessoas dos programas assistenciais, melhora a consecução de políticas públicas, diminuo o analfabetismo, diminuo pessoas que pegam doenças parasitárias na primeira infância, e faço os partidos políticos irem atrás o tempo todo de bons administradores para administrar esses municípios, e não atrás, como acontece hoje para obter fundo partidário eleitoral, de tiriricas, Éricas Hiltons e outros políticos, vamos dizer, de rede social barulhento, que ajudam a alimentar o fundo, porque o critério do fundo para você receber dinheiro é basicamente a pessoa ter votos para deputado federal, e só. Isso é um absurdo. Então, é realinhar, mas para isso funcionar, tem que ter transparência e rastreabilidade. Com todo mundo que eu falo, fala, Renan, se você não botar blockchain nisso aí, você é um imbecil. Eu não quero ser um imbecil. Então, se alguém aqui quiser participar e ajudar, inclusive colaborar na implementação disso, nós vamos chamar a comunidade toda de desenvolvedores, comunidade de cripto, para participar dessa que seria a grande jornada da verdadeira reforma política brasileira. Muito bom. Aí, pessoal. A gente precisa ter mais pessoas técnicas na política, é isso que eu bato muito, porque não é inadmissível ali, a gente não dá para ter palhaços ali administrando, criando leis, realmente é inadmissível. Vamos lá, vamos para a quarta pergunta, está chegando aqui.